Jesus veio ao mundo para apresentar a todos nós o reino dos céus. E na maior parte das parábolas que ele conta, ele está falando sobre o reino dos céus. Ele está levando as pessoas a entenderem o que realmente importava na vida, o que realmente era importante para Jesus. Era que as pessoas entrassem no reino dos céus. Por isso ele falava disso o tempo todo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E hoje eu estou começando uma nova série, aliás, a primeira série que eu vou fazer aqui no Pode Comunicar, e essa vai durar um tempo. É a série sobre as parábolas de Jesus. Jesus, quando esteve aqui, debaixo desses céus, em carne e osso, ele contou muitas histórias para passar o conhecimento que ele tinha, para apontar o caminho que ele precisava apontar. Então eu vou pegar algumas dessas parábolas e vou trazer aqui para você, para o Pode Comunicar, tá bom? Já vou te pedindo para você mandar o link para amigos, para amigas, para ampliar o alcance dessa mensagem do bem. Se você tiver o hábito de anotar durante o podcast, durante uma aula, pega o seu papel e caneta. Se você estiver no trânsito, estiver lavando a louça, arrumando a casa, tudo bem. Guarde as palavras de hoje na sua cabeça, porque eu vou contar uma parábola maravilhosa de Jesus, que ela é pequenininha, mas ela carrega um significado imenso, tá? Primeiro, eu vou para uma definição. O que são parábolas? O que é uma parábola, Daniel? Você pode estar me perguntando. Eu recorri ao dicionário Porto, de língua portuguesa, e lá diz que parábola é uma narração alegórica que encerra algum preceito de moral ou verdade importante. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Eu falo isso no meu livro, Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores. Se você estiver ouvindo o podcast pelo Spotify ou pelo Deezer, você não está vendo, mas eu estou aqui para a câmera mostrando o meu livro, tá? Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores. No livro, eu conto que parábola é uma forma de você contar histórias com uso de metáfora para formar um consenso sobre um assunto e assim passar uma lição. Olha só, o que é uma parábola? Eu vou pegar uma metáfora, que é uma palavra que se compara a outra. Eu falo para você, por exemplo, aquela mulher é uma guerreira. Aí você vai imaginar o quê? Que ela vai estar de capacete, escudo? Não. Mas sim que eu estou dizendo que aquela mulher é uma mulher forte, determinada, que ela conquista, que ela batalha. Isso é uma metáfora. Então, as parábolas, elas são histórias que usam metáforas para criar um sentido, para passar uma lição. E hoje, muitos influencers, experts, professores da internet, gurus da internet, do marketing digital, falam em storytelling. Uma palavra em inglês que quer dizer narrar histórias. Histórias contadas, narrativa. Há cursos sobre storytelling. Há pessoas ensinando a usar o storytelling para você ampliar o alcance da sua marca, para você vender mais. Acontece que 2000 anos atrás, no meio do Oriente Médio, quando não existia nenhum dos livros que tem hoje, quando não existia curso de storytelling, o maior comunicador de todos os tempos já usava essa técnica para contar às pessoas o que ele queria que elas aprendessem. É por isso que eu digo, Jesus Cristo é o maior comunicador de todos os tempos, porque muito antes de começar a ensinar as grandes técnicas de comunicação, ele já usava para atrair as multidões. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre uma dessas parábolas. Aliás, não existe um consenso sobre o número exato de parábolas que Jesus contou. Algumas pessoas acham que Jesus falou 40, outros acreditam que ele contou 47, porque umas são semelhantes a outras. Às vezes muda só um contexto, mas o exemplo é o mesmo, a lição final é a mesma.
Eu analisei as parábolas de Jesus, eu considero que ele tem 44. Na minha opinião, Jesus contou 44 parábolas, tá? E no episódio de hoje, eu vou te trazer a parábola da pedra preciosa. A gente encontra essa história em Mateus 13, do versículo 45 ao 46. O curioso é que essa é uma parábola que tem 2 versículos apenas. Ela é curta. E eu vou ler para você 2 versões bíblicas, né? 2 traduções dessa história, dessa parábola. Eu vou usar a NVT, que é a nova versão transformadora, e vou usar a Bíblia King James, tá? Que é a que eu mais gosto de ler. Vamos lá. Jesus estava ensinando as pessoas e ele disse o seguinte: o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Agora eu vou ler na versão King James. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Essa é uma história que, pra gente, no século XXI, no Ocidente, a gente entende que o comércio de joias é importante, é popular, a gente sabe o valor que uma joia tem. Só que 2000 anos atrás, no Oriente Médio, uma joia valia muito mais. E eu não estou dizendo que houve uma depreciação. Não estou dizendo que a inflação alterou. Não é nada disso. É que hoje nós temos muitas formas de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Eu posso ganhar dinheiro com propaganda, publicidade. Eu posso ganhar dinheiro trabalhando para o governo. Eu posso jogar futebol, praticar algum esporte. Eu posso vender um livro, eu vou ganhar dinheiro. Naquela época, eu posso dirigir carro por aplicativo. Naquela época nem existia um automóvel. Entende? Hoje, você vai na rua e você consegue um trabalho temporário, você consegue fazer dinheiro. Naquela época não tinha isso. Naquela época, a sociedade na qual Jesus viveu, ela era de agricultores, de pescadores, de comerciantes, de funcionários ali que prestavam algum serviço para o império, né, como Mateus, que era cobrador de impostos. Então a sociedade, mas o povo, basicamente era carpinteiro, né, os artesãos. Eles ganhavam dinheiro com isso, não existia facilidade. Então, olha só, a pessoa trabalhava a vida inteira pescando, ou então plantando uva para fazer vinho e vender o vinho, plantando azeitona para colher azeitona, fazer azeite e vender. Mas ela nunca ficava rica. Não existia essa mobilidade social, como hoje a gente vê. Algumas pessoas fazem dinheiro, pum. Deixa de ser classe média, vai ser classe alta. Deixa de ser pobre, vai ser classe média, então vai ser classe alta. Naquela época era muito difícil isso acontecer. Muito difícil. A pessoa trabalhava a vida inteira basicamente para se sustentar. Basicamente para se sustentar. Só que, se ela encontrasse uma pedra preciosa, ela mudava de vida. Eu trouxe uma comparação que é interessante, olha só. Um pingente de ouro com a letra do seu nome, imagina, eu tenho um cordão de ouro, um pingente com D de Daniel. Esse pingente vai custar uns R$500, mais ou menos. Um cordão de ouro, fininho, R$1.200 mais ou menos. Então você fica imaginando, né, que é algo que cabe na mão, tem esse valor. 1 quilo de ouro, imagina uma barra de 1 quilo de ouro. Hoje, na cotação de hoje, está valendo entre R$280 mil e R$350 mil. 1 quilo de ouro. É uma pedra preciosa. Esse dinheiro, né, salta aos olhos, mas dependendo da cidade,
do bairro, você não consegue comprar um apartamento. Dependendo, você até consegue. Se for um apartamento de classe média alta, um bairro de classe média alta, você já não compra com esse valor. E é um valor considerável, né? Só que olha só, naquela época, algo tão valioso assim dava para a vida inteira da pessoa. Por isso que eu falei que a pedra preciosa valia mais, era mais importante do que hoje. Sabe? Porque hoje nós temos outras formas de ganhar dinheiro, as coisas não são tão baratas. Então, por mais que tenha valor para a gente, naquela época valia muito mais. Então Jesus, ele recorre a essa metáfora da pedra preciosa para mostrar como o reino de Deus era valioso. Isso que é genial. Jesus, em 3 frases, né? Eu vou até pegar aqui de novo. Ó. Eu vou ler para você na versão, nova versão transformadora. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Nós temos aqui 2 frases, 2 versículos, em que Jesus ele está falando da sua mensagem, da sua principal mensagem, que é o reino dos céus. Jesus veio ao mundo para apresentar a todos nós o reino dos céus. E na maior parte das parábolas que ele conta, eu considero que são 44, em boa parte delas, ele está falando sobre o reino dos céus. Ele está levando as pessoas a entenderem o que realmente importava na vida, o que realmente era importante para Jesus. Era que as pessoas entrassem no reino dos céus. Por isso ele falava disso o tempo todo. E a forma como ele escolhe para falar disso, para mim é fantástico, porque ele pega um comerciante que vende tudo que tem. Olha isso. Como ele usa o poder da metáfora para fazer aquela sociedade entender o que ele queria dizer. Um homem vende tudo que tem, para comprar uma pedra. Uma pedra. Ele vende tudo o que ele tinha. Imagina aquele povo que é pescador, agricultor, artesão, carpinteiro, comerciante. Imagina você vendendo tudo que você tem para comprar uma única coisa. Jesus usa a metáfora da pedra preciosa, da pérola, porque naquela época as pessoas sabiam que uma pérola mudava a vida delas. Uma pedra preciosa mudava a vida delas. Elas iam avançar. Hoje pode não ser, dependendo do tamanho, dependendo da qualidade, pode ser que mude também a nossa vida, né? Mas o que importa nessa história é entender o sentido da metáfora que Jesus queria passar. Ele queria dizer para aquelas pessoas que nada era mais importante do que conquistar aquela pedra preciosa. E essa pedra preciosa é como o reino dos céus. Então o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas e está dizendo para a gente hoje é que se um dia você vender tudo que você tem e você perder tudo, você abrir mão de tudo, mas continuar com o reino dos céus, ou melhor, continuar no reino dos céus ou a caminho do reino dos céus, você terá feito uma grande decisão. Você terá tomado o melhor caminho. Porque é muito melhor vender tudo, perder tudo, do que perder essa pedra preciosa. É isso que Jesus queria dizer para aquelas pessoas e está dizendo para a gente hoje. Se eu posso te dar um conselho, eu vou recorrer até ao próprio Jesus. Em Mateus 6, versículo 33. Eu também peguei aqui 2 versões para você acompanhar. A NVT e a King James. Tem esse aqui é um famoso conselho de Jesus, que fala sobre o reino dos céus, e eu queria que você guardasse no seu coração. Diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Agora na versão King James. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para quem conhece esse capítulo, Jesus está falando sobre os bens, sobre as preocupações, o que vestir, o que comer, que são as necessidades que todos nós temos. E ele fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, tudo que você quer, que você se preocupa, que você deseja ter, tudo isso vai ser acrescentado. Agora olha que fantástico. Olha que fantástico. Na parábola, Jesus fala de um homem que vendeu tudo que tinha. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Ele pegou todos os bens, casa, tudo e vendeu. E pegou o dinheiro dessa venda e comprou a pedra preciosa. E ele falou, o reino de Deus é como essa pedra. Porque se você abrir mão de tudo, abre mão de tudo, abre mão da sua vaidade, abre mão do seu orgulho, abre mão dos sonhos que não vão te levar para perto de Deus, abre mão até das coisas que te fazem mal e você não sabe do seu medo. Tem gente que é agarrada ao próprio medo. Abre mão das coisas que te afastam de Deus. Vende, leva, porque eu quero usar tudo que eu tenho, o seu tempo, a sua energia, a sua sabedoria, a sua força de vontade, usa tudo que você tem para alcançar o reino de Deus. Por quê? Quando você faz isso, olha que fantástico, todas as coisas que você busca serão acrescentadas. Isso não é demais? Olha só, essa junção da parábola com essa passagem, você abre mão de tudo para ter o reino. Quando você tem o reino, você ganha tudo. Você abre mão de tudo para ter o reino. E quando você tem o reino, você ganha tudo. Todas as coisas são acrescentadas. Então, se você tiver que abrir mão de tudo que você tem para encontrar essa pérola preciosa, tenha certeza que você precisa fazer isso. Que essa é a melhor decisão que você pode tomar. Porque uma vez que você entra no reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Gente, nessa série eu vou falar de muitas parábolas de Jesus, né? Considero que Jesus contou 44. Não sei se vou falar de todas, mas de boa parte delas. E grande parte delas é sobre o reino dos céus. Porque essa é a mensagem de Jesus, como eu já falei. Jesus veio para isso. E ele falou sobre isso o tempo todo. E aqui, se a gente for olhar o Jesus comunicador, a gente vai tirar uma lição. Qual é a lição? Se Jesus vem, entrega a mensagem dele tem sempre o mesmo caminho, o mesmo sentido, é porque ele entendia que falar de um mesmo assunto era importante. Gente que muda de assunto toda hora confunde a própria audiência. Então, se a gente analisar o Jesus comunicador, a grande lição que fica, anota aí, é fale do seu assunto, fale da sua mensagem todos os dias. Todos os dias, fale do seu assunto, fale da sua mensagem. Agora, se a gente for analisar a mensagem de Jesus, o mensageiro, o Filho de Deus, a lição que fica é que nada mais importa do que encontrar essa pérola preciosa. Nada mais importa. Eu gosto de analisar o Jesus comunicador, o Jesus homem, mas essa parábola em especial, para mim é muito forte. E eu preciso reforçar a ideia que Jesus quis passar. Que vale a pena você abrir mão de tudo. Vale a pena você vender tudo. Até as preocupações. Olha, isso é muito curioso, tem preocupação. As pessoas têm preocupações. Ninguém quer ter preocupação no fundo. Ah, você quer ser uma pessoa preocupada? Não. Todo mundo vai dizer não. Mas no fundo, muitas pessoas vivem preocupadas, vivem se preocupando. E muitas das vezes, se preocupar demais é uma forma de não esperar e de não acreditar em Deus. É óbvio que muitos de nós fazemos coisas sem imaginar
que estamos fazendo mal para a gente, mas fazemos. E o convite que eu te faço a partir da parábola da pedra preciosa é que você passe a entender que não existe nada mais valioso do que essa pérola. Não existe nada que tenha maior valor do que essa pedra preciosa. Não existe nada que mereça mais a sua atenção, o seu coração, os seus olhos, o seu tempo, do que essa pérola que Jesus apresenta. Quando ele dá o exemplo do comerciante que vende tudo o que tem para comprar uma pérola, ele está dizendo, esse homem finalmente tem tudo. Agora sim, ele tem tudo o que precisa. Porque quando a gente encontra o reino dos céus, quando a gente busca o reino dos céus em primeiro lugar, ou seja, antes de todas as coisas, todo o restante nos é acrescentado. Essa é uma das parábolas que eu mais gosto e por isso eu escolhi para abrir essa série sobre as parábolas de Jesus, a parábola da pedra preciosa. Se você gostou de ouvir essa história, se você gostou das explicações que estão nesse episódio, pega o link, manda para um amigo, manda para uma amiga, ajude a compartilhar essa mensagem do bem, ajude a ampliar o alcance do Pode Comunicar, o podcast que ativa o conteúdo das pessoas. Eu vou ficando por aqui, a gente vai se ver no próximo episódio do Pode Comunicar. Semana que vem tem mais e a gente se encontra. Eu te desejo saúde e paz.